Nós queremos, Pai, entregar a vida da Carol nas Tuas mãos. Nós sabemos, Senhor, que Tu és o Deus Todo-Poderoso que já deu uma mensagem para a Tua filha. Mas nessa hora, Senhor, nós te pedimos que todos os canais, todas as preocupações da Carol caiam por terra e que ela tenha um canal direto contigo, Pai, para que ela possa falar com a Tua igreja aquilo que Tu queres falar. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, tá, meu amor? Bom dia a todos. Confesso que estou muito nervosa, estou tremendo a beça. Se eu gaguejar, o irmão me perdoa, que eu estou nervosa de verdade. Mas, como a irmã Glaucia bem falou, nós estamos no trimestre falando sobre construção. Então, a minha mensagem vai ser dentro do mesmo tema. Eu peço que os irmãos abram comigo Isaías 43. Versículo 18. Que diz assim: não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas. Eis que faço uma coisa nova. Agora mesmo ela está saindo à luz. Será que vocês não o percebem? Eis que porei um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. Eu quero pedir para a igreja repetir comigo, até mesmo para poder diminuir meu nervosismo. Eis que faço uma coisa nova. Vocês creem que nessa manhã Deus tem algo novo na vida de cada um aqui? Essa é a direção que Deus nos deu. Eis que faço uma coisa nova. Quando eu pensei na palavra construção, logo de momento, eu fui arremetida pela palavra reformar. Falei, por que orar por construção e não orar por reforma? Porque todos nós queremos ser reformados, na palavra diz. Aí eu fui no Google, no senhor Google, e pesquisei qual era a diferença entre construir e reformar. E encontrei a seguinte definição. Construir é tudo aquilo que você faz do zero. Ou seja, você pega um terreno onde não há nada, ou se houve, já foi derrubado, e você constrói, você levanta algo do zero. Reformar, você pega algo que já existe e dá uma melhoria. Você melhora a situação, você reforma, como a palavra bem diz. E, de repente, até na nossa vida, assim, na nossa casa, falando de casa mesmo, para ficar algo bem fácil da gente compreender, nós achamos muito mais fácil reformar uma casa do que construir ela do zero. Acredito que as pessoas pensam assim comigo. E até pensando financeiramente, é mais barato você reformar uma casa do que você construir. Só que para você reformar, tem um asterisco, vamos colocar assim, um OBS, uma observação. Você só pode reformar aquilo que está com as estruturas ideais. Se a estrutura está rachada, se há uma parede rachada, se os alicerces não estão firmes, você não pode reformar. Você tem que jogar tudo para baixo e construir. Muita gente confunde, na hora de escolher na sua própria vida, atitudes que deveriam ser de construção e colocam atitude de reforma. Como assim, Carol? Vamos um exemplo bem básico. Você sai de um relacionamento. Aí sai machucado, triste, aquele relacionamento tóxico, aquilo tudo. E o que você faz para poder curar aquilo ali? Arranja outro amor. Você construiu ou você reformou? Você não zerou o seu coração. Você não demoliu toda aquela tristeza, não demoliu tudo aquilo que lhe foi causado para construir um novo relacionamento. Você pegou do jeito que estava, passou uma tinta na parede e entregou para o próximo cara. Vai dar certo isso? Vai rachar. Se a gente pega uma casa sem fundação, seja na vida espiritual, na vida sentimental, na vida financeira, se você pega uma empresa que ela está rachando, você não zera, você não senta, vê os problemas, você simplesmente tapeia e bota ela para funcionar, ela vai funcionar? Ela vai rachar. Então, assim, gostaria que os irmãos entendessem bem essa diferença de reformar e construir. Nós estamos orando para construir. Então, se eu quero construir e há algo já levantado, nós temos que ter a posição de demolir. Hoje, eu peço que os irmãos pensem em que área da sua vida você quer construir. Há algo já existente nessa área? Há algo já predominante ali? Será que antes de eu construir eu preciso demolir?
que isso fique como um questionamento. Para a gente poder construir, nós precisamos de 3 fases assim, iniciais. Primeiro, como eu falei anteriormente, escolher o terreno. Não dá para construir em todo lugar. Até essas construtoras grandes, elas escolhem 3, 4 terrenos, vão levantando os prédios, elas não conseguem construir na cidade inteira. Então, se nós estamos orando e nós estamos com objetivos para construir, nós temos que escolher primeiro qual a área que eu quero construir. Não, Carol, de primeiro, eu quero construir na minha área sentimental. Então, eu vou focar nisso, eu vou orar para isso, eu vou trabalhar para que essa área seja construída. Não, Carol, eu quero construir na minha área financeira. Esse ano é ano de porção dobrada, então eu quero algo diferente na minha vida financeira. Eu vou parar, eu vou estudar, eu vou focar, eu vou ver os cursos, porque eu quero construir na minha área financeira. Então, o primeiro passo para a gente poder construir é escolher o terreno. O segundo passo, como a pastora Marielle pregou no domingo passado, planejamento. Sem planejamento, sem organização, a gente não chega em lugar nenhum. Então, se eu já sei a área que eu quero construir, eu vou me planejar, eu vou me organizar, eu vou ver o que eu preciso fazer para poder construir nessa área. Visto essa parte, vamos dizer que essa parte é a parte teórica. Chegando na parte já... a palavra faltou. Prática. Obrigada, irmãs. Chegando na parte prática, nós temos que começar a fazer a fundação. Gente, eu passei por uma experiência... uns 2 anos e pouquinho atrás, antes da minha filha nascer. E eu e meu esposo começamos a construir uma casa. E o pedreiro falava, falta tanto de cimento, a gente ia lá e comprava o cimento. Falta tanto de areia, a gente ia lá e comprava a areia. Quando chegava no terreno, olhava, cadê a obra? Não via nada. Uns ferros para cima, os caras tudo cansados, e você falava assim, cadê a minha casa? Daqui a pouco ele falava, faltou... madeira, tem que comprar madeira para poder formar as vigas. Cadê? Você vai lá e gasta dinheiro, você gasta dinheiro. E você chega na obra, o que você vê? Nada. Aquilo ali, o nada que nós estamos vendo, chama-se fundação, alicerce. Sem o alicerce, uma casa ela não fica, ela não consegue se manter de pé. Porém, o alicerce é a fase onde há muito trabalho. Acho que os meninos aí que já ajudaram um amigo, ou até si mesmo, cavar uma sapata, vai entender bem. É uma área que dá muito trabalho, mas pouco é visto. Porque a gente cava para baixo. Não é um trabalho visível. Eu acredito aqui, não sei se tem algum pedreiro presente, mas dificilmente você vai ouvir um pedreiro, você vai olhar e falar assim, nossa, mas que sapata bonita. Ou você vai elogiar ele pelo piso que ele colocou. A gente dificilmente vai elogiar por algo que a gente não vê. A gente só vê aquela marcação por cima, mas o trabalho que aconteceu embaixo a gente não vê. Hoje eu quero focar nessa parte da fundação, porque após a fundação é tudo mais simples. Levanta a parede, bate uma laje e a vida vai. Agora, até terminar esse tempo da fundação, é o difícil, é o triste. Depois que nós conseguimos... Quando nós estamos fazendo a fundação, tem algo que nos atrapalha demais. Não sei vocês, mas pelo menos a mim me atrapalha. Ansiedade. Você quer a casa. Quando nós começamos a construir a casa, eu entrava no Mercado Livre e falava, eu quero esse abajur, eu quero esse piso, eu quero esse quadro. Aí eu chegava no terreno, não tinha nada. Eu não queria pensar que eu tinha que comprar mais ferro, eu queria decorar minha casa. O que nos atrapalha muito na fase da fundação é a ansiedade, porque nós queremos ver, nós queremos o trabalho ali. E quando nós fazemos, e quando paramos para olhar, não tem nada. Quando nós aprendermos que a ansiedade, querer colocar o ditado popular, né, o carro na frente dos bois, não vai nos levar a lugar nenhum, coisas começarão a ser construídas com mais facilidade. Quando a gente começar a nos frear e entender que aquele momento ali é o momento de comprar o ferro, é o momento de botar o cimento, e não de pensar na decoração, coisas começarão a ser construídas com mais facilidade. Nós temos, dentro da parte de organização, nós temos que nos programar e nos preparar psicologicamente, isso em todas as áreas, que é necessário ter a fundação, é necessário para aquele trabalho ali. E algo que chama muita atenção na parte da fundação é que é uma parte muito trabalhosa, como eu disse anteriormente, e não se há plateia. Vocês já viram mensagem no grupo, assim, os meninos mais, vamos bater a laje na casa de fulano que construiu a casa. Aí junta aquele grupo de amigos e vão lá bater a laje.
Quando você chega para bater a laje, a casa já está de pé. Agora me diz, quantos já foram convidados para poder encher aquelas vigas, a sapata de cimento? A parte da fundação, ela não tem plateia. Como eu falei, não tem ninguém lá aplaudindo o pedreiro e falando, nossa, mas que sapata bonita, nossa, o seu alicerce ficou show. E é aí que nós somos pegos. Porque o ser humano ele se acostumou a saber que está fazendo algo legal quando ele tem aplausos. Quando alguém chega e fala assim, Carol, parabéns. E isso não acontece na parte do alicerce. Pedi vocês para abrirem comigo Lucas 6, versículo 47. Diz assim, eu vou ler de lá para ler igual a vocês. Eu vou mostrar a vocês a quem é semelhante todo aquele que vem a mim. Ouve minhas palavras e as praticas. É como o homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu conta daquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as praticam, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu, e a destruição foi completa. Algo me chamou muita atenção nessa palavra. No versículo 48, ele diz, cavou fundo. Quando você entende que ele cavou fundo, eu logo entendo que ele se esforçou. Que o trabalho foi dobrado. Porque ele poderia ter feito um cavado raso, ele poderia ter feito o suficiente. Mas quando aqui Jesus ele deixa claro que cavou fundo, eu entendo que o trabalho foi dobrado, que ele se esforçou, ele quis dar o seu melhor. Ele não se contentou com simplesmente uma sapata, mas ele cavou até chegar ao alvo. O primeiro ponto que eu quero trazer para vocês é, será que nós estamos desistindo no meio do caminho? Será que na hora de cavar fundo, nós estamos parando e falando, Senhor, até aqui está bom? Será que nós estamos chegando na rocha? Ou por termos cavado, já achamos que é o suficiente? A palavra diz que ele chegou na rocha. Ele conseguiu chegar na rocha. Ele não cavou para dizer que tem um alicerce e acabou. Então, assim, ele se esforçou, ele dobrou o trabalho dele para chegar até onde ele queria. Que nessa manhã nós possamos colocar os nossos objetivos, escolher o nosso terreno e decidir cavar fundo. Decidir que não vamos parar no meio do caminho. Decidir que o nosso alvo é a rocha, que é Jesus. E nós vamos até ela. Amém? Participa, gente. Esse cavar fundo que ele falou, que ele fez, como eu disse anteriormente, foi para baixo. Foi um trabalho sem plateia. Foi um trabalho sem palmas. O trabalho dele só foi reconhecido após a tempestade. Antes da tempestade, ninguém o saudou. E o interessante, eu ouvi uma mensagem de um pregador falando sobre isso, e isso abriu meus olhos, eu fiquei assim, maravilhada, eu nunca tinha pensado desse lado, que quem passasse na rua, visse as duas casas, a que estava sobre o chão e a que estava na rocha, eles estavam no mesmo lugar. As duas estavam sobre o chão. Você não saberia diferenciar quem estava na rocha e quem não estava. De repente, aquele que construiu sobre o chão, ele gastou mais na parte externa. Ele gastou mais na hora de decorar. Ele gastou mais na hora de finalizar e colocou um piso bonito. E aquele que fez o alicerce, não, fez algo mais simples. E, de repente, quem passasse e visse essas duas casas, olhasse para aquela que estava mais bonita e falasse, aquela ali pode chover que não cai, porque ela está linda. E quantas das vezes nós somos assim, julgamos pela aparência. Olhamos de fora e já julgamos que aquele ali é o melhor porque está bonito, aquele irmão é o melhor porque está mais bem vestido. Eu vou investir naquele carinha ali porque ele está melhor. Nós não buscamos ir a fundo. A Bíblia diz que Deus nos conhece por dentro, Deus não conhece o nosso coração. Quando Samuel, estou até adiantando o que eu vou falar aqui, quando Samuel ele vai lá ungir Davi, Deus fala isso para ele, eu não olho como você olha. E essa casa é a mesma coisa. Quem olhasse, certamente, veria as duas, iguais. Ou, de repente, a que estava sobre o chão até melhorada, mais bonita, um teto mais bonito. Mas mal sabe que aquele que construiu a que estava na rocha, ele tinha certeza, ele tinha segurança da casa dele, ele tinha segurança do que poderia acontecer na casa dele. Amém? Vocês estão conseguindo entender, gente? Amém.
Quando o nosso foco não é construir alicerce em Deus, e sim aparecer para o homem, a nossa casa desmorona. Quando o nosso foco não é nos firmar, nosso foco não é cavar fundo, ter trabalho, se esforçar, e sim ter uma boa apresentação, falar bem, ou de repente que outra pessoa te julgue, que você está melhor, com certeza a gente se desmorona. Eu quero dar 2 exemplos aqui, eu vou ser bem objetiva, sobre pessoas que tinham alicerce e quem não tinha alicerce. O primeiro exemplo que eu quero falar é de Davi. Eu amo falar de Davi. Se eu tiver outras oportunidades de falar aqui, vocês vão ver que eu vou falar muito de Davi, porque eu amo Davi. Não sei nem porque o nome do meu filho não é Davi, porque eu gosto muito mesmo dessa palavra. Davi, quando Samuel, como eu falei anteriormente, Samuel foi à casa de Jessé. Quem era Davi? O filho mais novo de Jessé, de 8 filhos. E ele vai ungir, ele foi menosprezado pelo seu pai, pelo seu próprio pai. Porque o pai primeiro colocou todo mundo à frente, e quando Samuel pergunta, mas não tem mais ninguém? Aí Jessé fala, tem aquele lá, e manda ele vir. E muita gente já pula dessa parte que Samuel unge Davi para a parte que ele mata Golias. E lendo sobre a história de Davi, eu li um versículo que está entre ele ser ungido e entre ele matar Golias, que está em 1 Samuel 16, versículo 18, diz assim, um dos empregados respondeu, Jessé, da cidade de Belém, tem um filho que é bom músico. Ele é também valente, bom soldado, fala bem, tem boa aparência, e o Senhor está com ele. Todas essas características que esse empregado deu sobre Davi, o que me chamou a atenção foi, ele é valente, ele é corajoso. Como esse empregado sabia que ele era corajoso? Ele não tinha matado Golias ainda. Como é que aquele cara que nós temos de pequena estatura, magrinho, um homem que era empregado do rei, chama ele de corajoso se ele não tinha feito nada ainda? Aquilo que nós somos no oculto, Deus testifica por nós. Nós não temos que ter a necessidade de nos, como eu posso dizer, reafirmar, porque Deus testifica por nós. Davi ainda não tinha demonstrado lá, matado Golias, feito e acontecido para esse empregado colocar ele como um homem corajoso. Mas esse empregado, ele já sabia que ele era temente a Deus e que ele era um homem corajoso. Davi, ele vai até Saul e se coloca para poder matar Golias. Está em 1 Samuel 17, versículo 32. Diz assim, Davi chegou e disse a Saul, meu senhor, ninguém deve ficar com medo desse filisteu. Eu vou lutar contra ele. Mas Saul respondeu, você não pode lutar contra esse filisteu. Você não passa de um rapazinho, novamente sendo menosprezado. E ele tem sido soldado a vida inteira. Meu senhor, disse Davi, eu tomo conta das ovelhas do meu pai. Quando um leão ou um urso carrega uma ovelha, eu vou atrás dele, ataco e tomo a ovelha. Se o leão ou o urso me ataca, eu o agarro pelo pescoço e o golpeio até matá-lo. Tenho matado leões e urso, e vou fazer o mesmo com esse filisteu. Aqui, Davi revelou toda a história que o empregado tinha dito. Lá no pasto, lá no alicerce, lá fora das plateias, lá onde a multidão não estava vendo, onde o rei não estava vendo, onde o profeta não estava vendo, ele já estava lutando. Ele tinha coragem, porque assim, Deus poderia usar ele, Deus poderia falar para ele que ele ia matar Golias, mas independente do que Deus falou para ele, ele tinha coragem. E por que ele tinha essa coragem? Porque ele foi forjado. Ele tinha estrutura, ele tinha alicerce. Deus não pegou um homem a qual nunca teve relação com guerra. Na mente de Saul, sim, mas com guerra com homens. Mas um homem que nunca teve que lutar contra algo, um homem que nunca teve que botar a sua coragem em jogo e colocaria para lutar contra Golias. Ele sabia quem Davi era. Davi mal sabia que um dia iria lutar contra o gigante, mas Deus sabia que iria precisar dele. Deus sabia que precisaria que um urso viesse atacar as ovelhas de Davi. Deus sabia que um leão precisava vir atacar as ovelhas de Davi, porque Davi precisava ser forjado. Quando chegasse nessa ocasião dele ter que ir até Golias, quem era Golias, cara? O cara lutou com um leão.
Vocês ouviram o que eu falei aqui? Ele ia, se o leão atacasse ele golpeava o leão, ele agarrava o leão. Que coragem é essa, irmãos? Davi, ele tinha alicerces, e se vocês forem ler ao decorrer da história de Davi, ele cai, ele erra aqui, ele peca lá, mas Davi não sai. E outra coisa que é muito interessante, Davi, ele não repete um erro. Ele errou. Você vai ler a história de Davi ali, o cara pecou com vontade. Mas ele não repete um erro. Ele aprendia dentro do erro dele. E ele não se desviava, porque ele tinha alicerce. A principal coisa para nós podermos vir as situações, vir os ursos da vida, vir os leões da vida e não nos tirarmos daqui, é termos alicerce. Se nós estamos aqui na igreja por estar, se nós estamos aqui na igreja por status, para encontrar os amigos, quando vier a primeira tempestade, quando vier o primeiro leão, o primeiro urso, nos arranca daqui. A gente não consegue ficar. Quando o gigante aparecer, quem somos nós? Nós somos o primeiro a correr, porque nós não tivemos experiências anteriores. Davi, ele tinha certeza que ele poderia lutar com aquele gigante, antes mesmo de Deus falar isso para ele. Porque ele tinha coragem, ele tinha fundamento, ele tinha alicerce. Vocês estão conseguindo entender? Um outro exemplo de homem que, de repente, se eu falar, vocês vão dizer assim, não, ele tinha alicerce. Pedro, o segundo cara que eu gosto muito de falar da Bíblia. Pedro, ele andou com Jesus. Então, você vai dizer para mim, falar assim, Carol, com toda certeza, Pedro tinha alicerce. Ele andou sobre o mar. Não, Pedro não tinha alicerce. Vamos falar um pouco sobre Pedro. O primeiro encontro de Pedro com Jesus está lá em Lucas 5. Lucas 5, versículo 4. Eu não vou ler o texto, não, para ser mais rápido, eu vou falar a mesma história. Pedro está lá pescando com os amigos dele, não consegue pescar, já está cansado por ter pescado a noite inteira. Jesus aparece e manda ele lançar, acho que todo mundo aqui conhece a história, manda lançar a rede para o outro lado. Pedro, ele lança a rede para o outro lado, tem uma pesca maravilhosa, pesca muitos peixes, vai até a areia e encontra o Senhor. E o Senhor diz para ele uma frase importantíssima. Largue tudo e me siga. Hoje você se torna pescador de homens. Qual é a atitude de Pedro? Ele larga tudo e segue ao Senhor. Nessa caminhada, Pedro, ele anda sobre o mar, ele vê a multiplicação dos peixes, ele vê a água se tornar vinho, ele vê paralíticos começarem a andar, cegos começarem a enxergar. Pedro, ele teve um contato com Cristo, ele teve um contato assim como os outros discípulos, mas Pedro, por estar ainda mais próximo, que, com certeza, vocês falariam assim, Carol, como que esse cara não tem alicerce? Ele andou sobre o mar, gente. Ele viu grandes maravilhas. Hoje nós cremos em Deus, cremos em Jesus, por coisas que lemos na Bíblia. Nós temos que ter fé, firme fundamento daquilo que não vemos. Nós não vemos, nós cremos. Pedro, ele não precisava da fé, porque ele estava vendo. Ele sabia que Jesus fazia, porque ele tinha visto. Nós sabemos que ele fazemos porque nós lemos a Bíblia e a gente fala, ele faz, nós temos fé nele. Mas Pedro não, Pedro andou com um cara, do lado a lado. Ele via as maravilhas acontecendo. Ele viu a mulher do fluxo de sangue que só encostou em Jesus e foi sarada. Ele viu a filha de Jairo que já estava morta. Ele viu Lázaro, que ressuscitou. Ele tinha 1001 experiências. Só que aí Jesus, ele não se abalou. Ele não deu já como salvo. Ele não deu que Pedro já tinha alicerce só por Pedro estar perto. Em Lucas 22, versículo 32. Olha ali. Mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Aqui Jesus já estava indo para ser crucificado. Ele olha para o cara que andou com ele durante 3 anos, viu milagres e maravilhas e diz para ele, quando você se converter. Como assim Pedro não era convertido? Isso dá um nó na minha cabeça. Como assim? O cara andou sobre as águas, o cara viu milagres e maravilhas, o cara comeu com Jesus.
e ele não era convertido. Sabe o que eu entendo daqui? Quando Pedro ele larga os barcos, ele larga a vida de pesca, ele sofreu uma reforma. Ele mudou as vestimentas de repente, ele mudou o jeito de falar de repente, pelas pessoas que ele andava, ele mudou as companhias dele, ele sofreu uma reforma. Mas ele não demoliu aquilo que era necessário na vida dele para que Deus pudesse construir algo novo. Nessa manhã eu quero que vocês parem e pensem, coloquem a mão na consciência. Aonde que eu estou engabelando? Aonde que eu estou reformando em vez de construir? Aonde que eu não quero ter o trabalho de demolir, acho que já está bom, passo uma tinta e vamos assim mesmo? Muitas áreas da nossa vida não vai para frente porque nós não estamos dispostos a demolir aquilo. Você fala, mas Carol, eu já gastei tanto tempo naquilo. Eu já me doei tanto aquilo. Eu não vou demolir dessa forma. Não é possível que Deus quer que eu demolha aquilo. Hoje eu quero te dizer, se você está dentro do trimestre orando por construção, áreas precisam ser demolidas para ser construído algo novo. A reforma ela só acontece quando a estrutura é boa. Se a estrutura está rachada, é construção. Amém? Voltando a falar sobre Pedro. Deus fala na cara de Pedro que ele não está convertido. Se eu fosse Pedro, eu já ia ficar bem abalada. Falar, Senhor, como assim eu não estou convertida? E a história vocês já conhecem. Jesus é crucificado, vem a primeira pessoa em encontro com Pedro, e o que Pedro diz? Não conheço aquele cara. Vem a segunda pessoa em encontro com Pedro, e o que Pedro diz? Você está me confundindo. Vem a terceira pessoa ao encontro com Pedro, e o que Pedro diz? Não era eu. Sabe o que era isso? A tempestade derrubando a casa. A tempestade veio, e a casa dele, que não tinha estrutura, desmoronou. O galo canta e Pedro entende. Pedro entende que a casa dele desmoronou. E Pedro tem uma atitude que, assim, muitos de nós temos. Ele volta para o passado. Em João 21, vai dizer que ele estava pescando algo que Deus mandou ele abandonar. Nós cantamos na igreja, não temos para onde voltar. Para onde eu irei se eu não tenho para onde voltar? Pedro não deveria ter para onde voltar, mas ele arrumou um lugar para ele voltar. Vocês têm noção que se ele abandonou os barcos, passaram 3 anos, o barco que ele abandonou não é o mesmo que ele está usando dessa vez? Ele gastou dinheiro. Ele investiu em algo que Deus já tinha falado para ele que não era. Ele era pescador de homens e não de peixes. E Pedro, mais uma vez, ele teima no erro. Ele vai lá novamente voltar para o erro. Acredito eu que envergonhado. O primeiro passo que o inimigo tem para nos fazer travar, nos fazer impedir a reforma e nos impedir a construção é o medo, é a vergonha. Poxa, mas eu já fiz tanto e eu caí, eu vou voltar assim? Nós temos vergonha de demolir algo. Nós temos vergonha de dizer que aquela parte ali acabou e nós vamos ter que reconstruir do zero. Pedro, o galo tinha cantado. Pedro poderia bater a poeira das suas roupas e falar, não, eu errei. Mas espera aí, eu vou pedir perdão e vou continuar o caminho que Jesus me ensinou. Não. Ele erra, se frustra e volta ao passado. Tudo aquilo que Jesus já tinha falado, abandona. Ele voltou a fazer. João 21, versículo 3, diz assim: Simão Pedro disse aos outros, vou pescar. O que esse homem estava fazendo pescando, irmãos? Se Deus já falou para ele que não era para pescar. Os outros responderam, nós vamos também com você. Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Novamente repetindo um erro. A romper o dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus lhes disse, filhos, será que vocês têm alguma coisa aí para comer? Eles responderam, não. Então Jesus disse, jogue a rede à direita do barco e vocês acharão. Jesus faz aqui com eles como se fosse um flashback. Sabe quando a gente tem um déjà vu, que a gente fala assim, eu já passei por essa situação, eu já vi isso. É a mesma coisa que Jesus está fazendo com os discípulos e com Pedro. Joga a rede do outro lado. E Pedro, eu acredito, conjecturo que Pedro dentro daquele barco diz assim, eu já vi isso. Um cara já falou isso para mim. Era Deus trazendo a memória de Pedro, da onde ele não deveria ter voltado.
Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantia de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua túnica, porque tinha tirado a roupa, e lançou-se ao mar. Outros discípulos vieram no barco puxando a rede com o peixe, porque estavam somente a uns 90 metros da margem. Ao saltarem em terra, viram ali brasas com peixes por cima, e também havia pão. Jesus ele não precisava do peixe que Pedro pescou. Quando eles chegaram, já tinha peixe na praia esperando eles. Jesus ele queria trazer a lembrança, a memória de Pedro. Queria mostrar para Pedro novamente como ele era maravilhoso, fazer Pedro experimentar novamente. Jesus, nesse momento, ele está fazendo Pedro cavar a fundo, se esforçar, como a parábola que nós lemos em Lucas. Versículo 11. Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia, com 153 grandes peixes. Essa é a segunda pesca maravilhosa. A primeira, como eu falei com o Pedro lá no início, Jesus não manda eles contarem peixe. Eles chegam com os peixes, Jesus manda eles abandonarem e eles vão seguir Jesus. Nessa pesca, ele manda contar. Eu imagino Pedro chegando já arrependido, ele não tinha certeza que era o mestre, mas ele já duvidava que era. E Jesus fala para ele: conta, Pedro, senta aí, conta os peixes. Deixa vir a sua memória. Deixa o Espírito Santo falar no seu coração. Deixa o arrependimento vir falar com você. Conta os peixes. E aqui nós temos a quantidade de peixes. Logo após, Jesus disse a eles: venham comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar quem é você, porque sabiam que era o Senhor. Jesus veio, pegou o pão e deu a eles. O texto mais à frente vai dizer que Jesus ele esteve com Pedro e indagou a Pedro a primeira vez: Pedro, tu me amas? E Pedro respondeu: Senhor, tu sabes que eu te amo. Pela segunda vez, Jesus perguntou: Pedro, tu me amas? E Pedro respondeu: Pai, tu sabes que eu te amo. Pela terceira vez, Jesus perguntou: Pedro, tu me amas? E dessa vez, Pedro ele ficou inconformado. Essa Ih, a palavra não saiu. Inconformidade de Pedro, eu entendo como se já tivesse sido o arrependimento que já bateu nele. A ficha dele já havia caído. Jesus não queria ter certeza se Pedro o amava ou não. Jesus estava apenas fazendo Pedro entender que ele o amava. Eu não sei se todas as pessoas sabem disso, mas quando a gente está estudando algo e a gente só lê, a gente decora aquele texto num certo grau. Mas quando a gente lê e fala o texto, nós conseguimos decorar perfeitamente. Era exatamente isso que Jesus queria fazer com Pedro. Que Pedro amava ele, Jesus sabia, mas ele precisava que Pedro falasse. Outra coisa, Jesus estava dando a chance a Pedro de zerar uma conta que Pedro jamais poderia zerar. Pedro nega Jesus 3 vezes. E Jesus o pergunta se ele o ama 3 vezes. Pedro, ele consegue chegar no nível de perdão e zerar uma situação a qual ele jamais poderia, porque o mestre tinha sido crucificado. Mas Jesus, ele dá essa condição para Pedro. E dali, Jesus fala para ele: apacenta as minhas ovelhas. Se você decorrer a Bíblia, chegar no livro de Atos, você vai ver que Pedro, ele foi o fundador da igreja. Você vai ver que, através de Pedro, pessoas foram curadas, milagres aconteceram. E em Atos 3, diz que ele e João estavam chegando à porta do templo, tinha um paralítico ali, e ele fala: olha para nós, não temos dinheiro algum, mas aquilo que nós temos, nós te damos, levanta e anda. O cara que negou, o cara que tinha sido derrubado pela tempestade, agora ele está curando. A palavra que eu quero dizer para vocês é, o primeiro texto que eu li nessa manhã, Isaías 43, e tudo se fez novo. Se há uma área da sua vida a qual você acredita que não tem mais jeito, se há algo que você diz assim: não dá mais, eu errei, eu caí, eu te digo essa manhã: tudo se faz novo. Algo novo Deus tem para nós. Que nessa manhã nós possamos sair daqui com a mentalidade de construir. Que nós possamos sair daqui entendendo que para construir nós precisamos que tudo se faça novo. Eu vou pedir para o louvor já se posicionar, que eu já estou encerrando. Eu quero que vocês apenas pensem
que se alguém apontou o dedo, se o inimigo usou como opressão, como acusação, a palavra diz que todos os nossos pecados estão no mar do esquecimento. Ele tem a palavra de Isaías 43:18 para vocês. Tudo se faz novo. E para se fazer novo, há uma nova construção. Então, que a igreja possa se colocar de pé comigo? Que nessa manhã, áreas aonde foram reformadas indevidamente, áreas aonde precisam de demolição, áreas que precisam de desprezo, áreas que nós precisamos desgarrar, cortar o vínculo, possa ser feito. Que o tudo novo de Deus possa chegar na nossa vida, porque nós escolhemos que o tudo novo chegasse. Pedro, ele falhou. Ele foi um cara que viveu uma experiência lá em cima com Jesus, e mesmo assim ele falhou. E aqui não tem ninguém melhor que Pedro. E ele falhou. E mesmo ele falhando, ele negando a Cristo 3 vezes, o Senhor ele tem misericórdia, ele é misericordioso, ao ponto de voltar a Pedro, fazer ele ter uma retrospectiva de vida, fazer ele passar pela mesma situação pela segunda vez, e de lembrar a ele quem ele é, pescador de homens. E dessa vez sim, tudo se faz novo, e Pedro ele tem alicerce. Pedro ele cava fundo. Pedro, ele constrói aquilo que ele não construiu da primeira vez. Pedro, ele tem uma morte parecida com a de Cristo. E quando chega lá no final, ele diz para colocar a cruz dele de cabeça para baixo, que ele não se acha digno de morrer daquela forma. A igreja hoje existe por causa desse cara. Então, assim, vocês precisam sair daqui hoje com isso na mente. Há uma nova chance para a gente. Deus não desistiu. Um erro não é um final. O erro não é um ponto final. O erro é apenas uma vírgula. O erro é apenas você demolir uma área para você construir algo novo. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade. Depois dessa reflexão que a gente ouviu nessa manhã, meu Deus, que palavra poderosa. Deus te abençoe, Carol. Que palavra tremenda, né? Não vou pedir para que ninguém